Duas palavras, uma criança. Sabia que eu, você e a filosofia temos pelo menos uma coisa em comum? Se nós nascemos por causa de duas pessoas, a filosofia nasceu por causa de duas palavras. Quer saber mais? Então assiste essa aula. Ela faz parte do mais completo e preciso cronograma de estudos de filosofia e sociologia para o Enem 2024. Um conteúdo 100% gratuito, mas você pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando essa aula com quem você também sabe que vai fazer o Enem. A primeira palavra é a palavra mitos, que para nós significa mito e que muitas vezes nós confundimos com mentira. A verdade, no entanto, é que essa foi uma das formas que nós, como humanidade, desenvolvemos para interpretar o mundo em que nós vivemos. A linguagem mitológica, criadora de inúmeras narrativas, algumas que perduram até hoje, foi predominante entre os seres humanos até o surgimento da filosofia. E a segunda palavra é o logos, que significa discurso ou até mesmo discurso racional. Foi o encontro dessas duas palavras, ou até mesmo o embate entre elas, o mitos e o logos, que fez surgir a filosofia e, a partir dela, todas as ciências que até hoje nós desenvolvemos. Entende-se que por volta do século VI a.C., a palavra mítica foi perdendo predominância entre os gregos, que passaram a buscar na realidade, e não mais fora dela, o motivo para sua existência. Isso aconteceu nas colônias gregas do Mar Jônico, que eram imersas num contexto de multiculturalidade, o que provavelmente facilitou para a relativização dos mitos que eles acreditavam até aquele momento. Os gregos entendiam o mundo como cosmos, isto é, a realidade era algo ordenado. E se a realidade era algo ordenado, isso abre espaço para uma possível explicação dela. Essa explicação da realidade é precisamente a tarefa do Logos. Afinal de contas, se o mundo é algo ordenado, e se o ser humano é racional, então é possível que exista um discurso racional sobre a realidade e não apenas uma narrativa mítica sobre ela. Essa explicação racional da realidade, que dura até hoje nas inúmeras ciências que nós desenvolvemos, ela começa com a fisiologia, que foi a primeira tarefa dos primeiros filósofos, quando eles buscaram entender a causa para a natureza. Isso porque toda explicação começa na busca por uma causa. Pense que essa aula que você está assistindo, por exemplo, é um efeito causado por um aparelho de gravação. E assim é em toda a nossa vida, no nosso cotidiano. Nós vivemos diante de efeitos causados por alguma outra coisa. E na explicação para aquele efeito, nós buscamos o que causou ele. Para algumas pessoas, essa pergunta, o que veio antes, o que causou esse efeito, pode ser infinita e pode ser que nós nunca tenhamos todas as respostas. Mas para os primeiros filósofos, que também foram chamados de pré-socráticos, era necessário encontrar a causa primordial, a arqué, o que causou a natureza que nós conhecemos. E essa foi a tarefa filosófica deles no início da filosofia. Por volta do ano 585 a.C., portanto há mais de 2.500 anos, um morador de Mileto chamado Tales previu um eclipse. E esse fato nos ajuda a entender que Tales realmente existiu nesse período. Mas não foi isso que fez ele entrar para a história, não é isso que faz ele ser lembrado até hoje. Tales entra para a história porque ele foi o primeiro a ousar conceituar racionalmente a realidade, quando ele disse que a causa para ela era a água. Claro que isso pode lhe parecer uma grande bobagem, afinal de contas, de onde já se viu alguém dizer que tudo existe por causa da água? Mas, independente disso, do que nós podemos hoje achar do pensamento de Tales, o fato é que ele abriu um caminho para um discurso racional sobre a realidade, para uma busca de uma causa natural para ela e não algo que fosse externo a ela. E assim ele deu início à filosofia e, por consequência, a todas as ciências que foram desenvolvidas a partir dela. Surge assim a escola de Mileto. Tales foi sucedido por Anaximandro e Anaxímenes, que foram seus discípulos, mas, como é próprio da filosofia, discordaram do seu mestre. Se Tales previu um eclipse, Anaximandro foi a primeira pessoa a criar um mapa, mas também não é isso que faz ele ser lembrado até hoje. Seu grande feito filosófico foi dizer que a realidade e a causa para ela não poderia ser nenhum dos elementos que nós conhecemos, porque eles necessariamente são opostos, eles se opõem. Pense, por exemplo, que o ar é frio, a água é úmida e o fogo é quente. Então, eles não poderiam ser a causa, porque se um deles fosse a causa para a realidade, nenhum dos outros poderia existir. Afinal de contas, eles são opostos. É por isso que, para Anaximandro, como vai aparecer na sua prova do Enem, o elemento primordial é o áperon, algo indeterminado. Algo que é eterno, que causou a realidade, mas que não pode ser determinado e que nem pode ser nenhum dos elementos que nós conhecemos. Já Anaxímenes também discordou dos anteriores. Para ele, a causa primordial nem era algo indeterminado
e nem era a água. Para ele, a causa primordial, ou arqué, era o ar. Sua justificativa para isso era que, de fato, tudo era ar. Por exemplo, a nossa alma é ar, um sopro de vida. O fogo é o ar rarefeito. A água é o ar condensado. E se esse ar for condensado ainda mais, ele se torna algo sólido, o que representaria todos os elementos sólidos que nós conhecemos. Claro que, assim como o caso de Tales, isso pode lhe parecer uma grande besteira. Afinal de contas, como alguém vai dizer que a realidade toda é feita de ar, que é uma coisa que a gente nem enxerga? Mas, novamente, é importante nós entendermos que, independente do que nós possamos pensar hoje em dia, da nossa visão de hoje, sobre os pensamentos dos primeiros filósofos, eles foram essenciais para que a gente estabelecesse um caminho, o caminho do discurso racional sobre a realidade. E até mesmo no pensamento de Anaxímenes tem algo muito importante que perdura até hoje, que é a diferença da condensação das coisas. Quando ele estabelece a diferença, por exemplo, do fogo para a água e para o que é sólido, ele diz, em outras palavras, que as coisas têm níveis de condensação diferentes. E isso é uma coisa utilizada até hoje nos estudos da química. Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Para o Enem, é muito importante que você saiba algumas coisas. A filosofia, ela surgiu lá por volta do século VI, na Grécia Antiga, principalmente através do encontro entre duas narrativas existentes, a narrativa mitológica e a narrativa lógica ou discurso racional sobre a realidade. Os primeiros filósofos, eles se ocuparam da fisiologia, o estudo da physis, que também significa dizer a busca pela arqué, ou a causa primordial de todas as coisas. A primeira escola é a escola de Mileto, que é composta por Tales, para quem a causa primordial era a água, Anaximandro, para quem a causa primordial era algo indeterminado, ou áperon, como vai aparecer na sua prova, e Anaxímenes, para quem a causa primordial era o ar. Esse conteúdo já caiu 8 vezes nos últimos 10 anos de Enem. Sim, nós lemos todas as questões de filosofia e sociologia dos últimos 10 anos de Enem, tanto das provas aplicadas na primeira aplicação, quanto das provas aplicadas na segunda aplicação, e nós reunimos todo esse banco de questão para estudar qual é o conteúdo que de fato cai no Enem. E esse conteúdo, a filosofia pré-socrática, caiu 8 vezes nos últimos 10 anos. Então é um conteúdo muito relevante que você precisa saber. Não deixe de responder a lista de exercícios que nós resolveremos junto com você na última aula, que é a aula de revisão. Espero muito te ver lá.